estamos aqui essa noite porque nós confiamos no Deus que nos chamou. Nós confiamos no Deus que está traçando o melhor ano da nossa vida. Nós estamos essa noite para prestar um culto vivo, santo, inteligente e agradável ao Deus que um dia entregou o seu melhor para que hoje tivéssemos o melhor. Obrigada, Senhor, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Nós reconhecemos esse sacrifício. Nós somos o povo da cruz, chamado pelo Senhor. Nós estamos aqui essa noite para dizer que nós amamos o Senhor. A Tua presença é o que nós queremos no final de 2021 e todo o ano de 2022. Não queremos confiar em carros, em cavalos. Nós confiamos no nome soberano e poderoso do Senhor, aquele que é suficiente para fazer o melhor em nossas vidas. Obrigada por estarmos na Tua casa. Nós colocamos o nosso coração em Tuas mãos. Se tem alguém aqui que ainda não sentiu a Tua presença, Pai, não permita que essa pessoa saia sem Te sentir, sem ouvir a Tua voz, sem ter um encontro com o Senhor, sem ter uma palavra que mude a sua vida. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada por Tua igreja, pelo Teu povo que Te ama nesse lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Quem crê diz amém e aplaude ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Você está feliz de estar aqui? Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar hoje aqui, compartilhando algo que o Senhor colocou no meu coração para toda a igreja. Quero agradecer ao pastor, meu pastor e meu sogro, por essa oportunidade, por estar aqui participando desse projeto lindo que é o Profetizando 2022. E eu creio que 2022 será o melhor ano da minha vida e da sua vida. Porque o nosso Deus já está lá, entendeu? Você não precisa se preocupar com como vai ser janeiro, fevereiro, março, abril, dezembro do próximo ano. Nem se preocupe, Jesus chegou antes de você. Ele já fez tudo, Ele já traçou tudo. E esse tempo é para você profetizar com ousadia, com poder. O povo de Deus, como disse Murilo, vive por fé. Quando a gente fala sobre profetizar, a gente fala que a gente anda por fé. A gente não viu, mas a gente sabe que vai viver. Amém, ainda bem que tem alguém que crê aqui. Glória a Deus. Se você não está entendendo o que acontece aqui na igreja, é bom você se ligar. Porque aqui é lugar de sobrenatural. Aqui é lugar de falar de fé. É lugar de falar de palavra. Não é falar de qualquer coisa que você entende por aí. É coisas sobrenaturais. Então, se o seu coração ainda não entendeu o que você está fazendo aqui, em nome de Jesus, a partir de agora, você está ligado no céu. Você vai entender. Amém? Não chegue na igreja para passeio. Chegue aqui para pegar o que Deus tem para você. Chegue aqui para sair diferente. Chegue aqui para aprender algo do céu na sua vida. E essa noite eu quero falar sobre algo que nós precisamos para construir o nosso melhor ano. É algo que eu vou falar aqui que você talvez já saiba. Mas eu quero embasar na palavra de Deus, porque por mais que nós saibamos, nós precisamos aprender a arte de manter o que eu vou falar aqui. Muita gente ainda não viveu o seu melhor ano, porque talvez está faltando sobre o que eu vou falar hoje. Eu gosto muito de assistir documentários. E um dia desse eu assisti o documentário de uma jogadora de basquete dos Estados Unidos, que na verdade ela se transformou na maior treinadora do time feminino de basquete dos Estados Unidos. Ela foi uma grande jogadora. Ela se destacou demais no basquete feminino dos Estados Unidos. Ela foi tão boa, que ela se tornou uma treinadora. E ela ganhou muitos títulos. Ela saiu nos jornais, ela era aquela atleta que os Estados Unidos aplaudia. Só que diante de tantos títulos, ela não conseguiu ganhar um. Ela não conseguiu ganhar o campeonato nacional. Ela não conseguiu ganhar o campeonato nacional. Só que os anos se passaram e ela se tornou uma treinadora. E ela começou a treinar o time da Carolina do Sul, um time desacreditado. Um time que não tinha muita gente para torcer. Mas ela foi tão boa naquilo
que os jogos da Carolina do Sul começou a encher os estádios. E as meninas começaram a ganhar. E o desejo dela de vencer o campeonato nacional continuava. E ela treinou aquele time ganhou vários títulos, chegou a vários lugares. E elas conquistaram o campeonato nacional. E ela falando do testemunho dela, da vida dela como atleta, ela disse que uma hora uma pessoa parou assim e disse para ela: o que é adiado não é negado. Talvez o que você não viveu esse ano, não é porque Deus é ruim, porque Deus negou. Está esperando você em 2022. Ela disse que a pessoa disse para ela: o que é adiado não é negado. Eu espero que você abra o seu coração para entender o que Deus está falando com você. Aí ela disse assim: muita gente diz que considera intervenção divina quando vence, quando conquista, quando faz aquilo que deseja. E ela diz: no meu caso, a minha intervenção divina foi quando eu perdi aquele campeonato. Porque eu só pude me tornar a treinadora que eu sou hoje, porque um dia eu fracassei. Porque um dia eu perdi. E isso daí reflete a nossa vida espiritual, porque muitas vezes falta para nós esse entendimento. Que o fracasso que a gente considera fracasso, não é fracasso. É Deus estabelecendo o momento certo de realizar aquilo que Ele tem nas nossas vidas. Aquela mulher, ela se tornou uma treinadora cheia de foco. Ela entendeu que na vida dela, o campeonato nacional seria conquistado de uma outra forma. E nós, como cristãos, precisamos entender que muitas vezes, aquilo que a gente tanto deseja, nós acessaremos de uma forma que a gente não imaginou. Porque a gente quer do nosso jeito, Deus tem que fazer da nossa forma. E eu espero que você entre em 2022 com foco. Não no que você quer, mas naquilo que Deus já preparou. Nós precisamos ter o foco do Senhor. Aquela mulher tinha um foco e ela disse: a intervenção divina na minha vida aconteceu quando eu fracassei. Será que você é crente o suficiente, maduro espiritual o suficiente para entender que quando você fracassou e errou, era Deus agindo na sua vida? Será que você vai ser maduro o suficiente para sair daqui dessa noite dizendo: Deus está construindo o meu melhor ano, porque aquilo que foi adiado em 2021, eu vou viver em 2022. E teve um homem que precisou aprender sobre foco. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Abra a Bíblia dando glória a Deus. Aleluia. Mateus 14. Só vou ler 2 versículos, o 28 e o 29. Diz assim: respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pronto. Existem lugares da nossa vida que nós estamos perdendo, mas que nós poderíamos estar ganhando. Não porque nós não temos talento, não porque não temos a graça do Senhor, não porque não temos habilidade. Existem coisas que nós não estamos vivendo em nossa vida. Existem áreas das nossas vidas que nós não estamos ganhando porque nos falta foco. Às vezes a diferença entre a inércia e o progresso é o foco. Aquela treinadora tinha o foco certo. Porque se ela fosse se ligar no que ela não tinha ganho, ela não tinha se tornado uma treinadora. E muita gente dentro da casa do Senhor, que serve ao Senhor, está parado no seu fracasso, sendo impedido de viver aquilo que Deus tem e se tornar aquilo que Deus quer. Existem lugares que nós estamos perdendo, onde nós poderíamos estar ganhando só porque nós não temos foco. Quantas pessoas perderam o foco na pandemia?
Quantas pessoas se desviaram, deixaram de vir para a igreja, perderam a paixão por Deus, porque não tiveram foco. Existem momentos que nós não ganhamos, não é porque nós não somos bons o suficiente, mas porque nós não temos foco suficiente. Porque para ter foco você precisa ser constante. E infelizmente nós vivemos numa geração, numa época de coisas muito rápidas, onde as coisas não são constantes. As pessoas estão, mas ao mesmo tempo não estão. Elas fazem aliança, mas daqui a pouco separa. Elas dizem que estão juntas, mas daqui a pouco vai embora. Nós vivemos num tempo onde tudo é muito volátil e o inimigo entende isso. Como ele é ladrão, vem para matar, roubar e destruir, ele cria estrategicamente formas de roubar a nossa vida, de roubar aquilo que Deus planejou para nós, roubando o nosso foco. E se você quer avançar em 2022, você precisa entender que você vai ter que ter foco. Para viver o seu melhor ano, você precisa de foco. Quando começou a pandemia, eu disse: Deus, eu quero sair dessa pandemia melhor do que eu estou entrando. Me ensine como. Aí ele disse: você quer aprender? Então pare de valorizar o que é inútil. O Espírito Santo fala, se você perguntar, ele fala. Se você quer ter foco, você precisa tirar os seus olhos do que é inútil. Nessa passagem que nós lemos, nesse cenário, nós temos a vida de dois homens. Algo estava acontecendo com esses dois homens. Esses dois homens, Pedro e Jesus, estavam andando sobre as águas. Os dois andaram, mas um deles andou sobre a água a longo prazo e o outro andou sobre a água a curto prazo. Qual a diferença daquele que anda a longo prazo e do que anda a curto prazo? A diferença não é a água. A diferença não é o lugar. A diferença é o foco. A sua caminhada em 2022 vai ser a longo prazo ou a curto prazo? Você vai ser inteligente, esforçado e corajoso o suficiente para tirar os seus olhos do que é inútil, para Deus te entregar o melhor ano da sua vida, algo que você nunca viveu? Porque o que é adiado não é negado. A diferença não era a água, a diferença não era o local, a diferença era o foco. Nesse texto nós vemos que Pedro está no barco com outros discípulos, seus amigos de caminhada, seus amigos de ministério, até um ponto no mar onde ele vê Jesus andando sobre as águas. Aonde os discípulos tiveram que navegar, se esforçar e suar, Jesus chegou andando. Existem pessoas que para chegar em algum lugar precisam se esforçar, remar e suar muito. Existem outros que conseguem andar sobre as águas. Eles estão navegando, eles estão remando, eles estão suando, mas Jesus está andando. Eles estão se esforçando e Jesus está andando. Antes de Jesus andar sobre o mar, ele estava orando. Se você quer ter o seu melhor ano, você que precisa aprender que para andar sobre as águas você tem que orar. A oração é que ajuda a andar sobre as águas sem esforço. Estar no meio do mar se esforçando é lugar onde as pessoas dependem da própria força. Mas andar sobre as águas é para aqueles que dependem do poder de Deus. O que você vai querer em 2022? Continuar dentro do barco, remando, suando, se esforçando? E confiando em você mesmo? Ou você vai querer andar sobre as águas e fazer o que Jesus fez? Pedro está no barco. Ele está contente no barco. Não tem nada demais estar no barco, afinal a multidão está no barco. Quem vai dizer que 2021 foi o pior ano, pode saber, é gente que está no barco. Porque gente que anda sobre as águas já está vendo 2022, 2023, 2024, 2025. Quando você vê gente reclamando da vida, reclamando da família, reclamando do emprego, reclamando do ano, reclamando da pandemia, reclamando de tudo, pode saber que essa pessoa vive no barco, junto com a multidão. Está no meio do mar se esforçando, é para aqueles que batem no peito e dizem: eu vou fazer do meu jeito. Mas andar sobre as águas é aquele que diz: oh Deus,
Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus disse, quando ele estava ali no Getsemane, ele disse, Deus, oh meu Deus. Jesus também era homem. Ele estava duvidoso, ele estava com medo, ele estava ansioso. Mas ele ora, ele diz, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E o cordeiro se transforma no leão. E ele encara a cruz, ele morre na cruz. Porque ele via esse dia aqui. Ele via cada um que está aqui. Ele nos via nesse dia. Em um culto, louvando, buscando, ouvindo a sua palavra. E Pedro está lá contente no barco. Até que ele vê algo que ele nunca tinha visto. Ele vê Jesus andar sobre as águas. E aquilo que ele vê gera um apetite nele. Gera um desejo nele. Ele nunca tinha visto ninguém andar sobre as águas, mas agora ele viu que era possível andar sobre as águas. Ele viu Jesus e ele disse, eu quero a mesma coisa. Nesse ano, como você gerenciou aquilo que Deus colocou diante de você? Como você gerenciou as experiências que Deus deu a você? Como você saiu desse lugar quando você ouviu a palavra? Como você gerenciou o que Deus estava enviando para você, não para intimidar você, mas para inspirar você? Porque tinha Pedro e mais os 11 dentro do barco. Mas quando eles viram Jesus andar sobre o mar, somente Pedro disse, eu quero isso. Os outros 11 se intimidaram. Ei, não fique entre os tímidos. O que Jesus expõe você, a palavra que Deus faz você ouvir, a experiência que Deus te dá, é para te inspirar, dizer eu quero a mesma coisa. Tudo que Deus permite você viver, tudo que Deus permitiu você ouvir, foi para que você entendesse que é possível. Como foi seu 2021? Talvez você precisasse saber dessa palavra para viver um 2021 diferente. Mas agora 2022 não vai ser igual. Você precisa de foco. Jesus tinha foco, Pedro não. Pedro teve uma atitude que todos nós precisamos ter. Pedro pediu para viver, pediu para andar sobre as águas. Deus vai mandar algumas coisas na sua vida para te despertar de onde você está. Para despertar você e gerar em você o desejo de andar sobre as águas. Para você entender de uma vez por todas que você não foi feito para o barco. Se você quer viver o seu melhor ano, você tem que sair do barco. 12 homens, somente um quis andar sobre as águas. Quem é você? Os 11 que continuaram no barco ou aquele que disse eu quero a mesma coisa? Como você entende que será o seu melhor ano? Dá para você dizer para Jesus, ei, eu quero isso, Jesus. Porque eu sei que é possível em teu nome. Se você quer construir o seu melhor ano, você tem que entender que você não foi feito para o barco. Você tem que ter coragem de sair. Você tem que começar a arrumar suas coisas. Começar a se incomodar com o barco, com a vida rasa, com a agenda de culto e achar que está tudo bem, que a sua vida é assim com Deus. E Deus já dizendo, eu quero mais de você em 2022. Está vendo? Só algumas pessoas dão glória a Deus. Porque é mais fácil ficar no barco. É mais fácil ser igual à multidão. Somente Pedro anda sobre as águas. Você precisa entender que o seu melhor ano está na sua atitude de ousadia de sair do barco. O barco representa o que é natural, mas andar sobre as águas é confiar que você vai viver o que olhos não viu, ouvido não ouviu e o que não entrou no seu coração. Andar sobre as águas é viver o sobrenatural. Então Pedro diz assim, Senhor, se é você, me manda aí. Veja, Pedro não viu Jesus e imediatamente pulou na água. Ele disse, se é você, Jesus, me mande ir.
Ele não saiu do barco até que Jesus disse sim. Talvez você está no barco até hoje porque você não tinha entendido, mas hoje Jesus está dizendo sim, venha. Tem algumas pessoas que pulam fora do barco de qualquer jeito. Precisa esperar quando Jesus diz venha. É hoje que Jesus está dizendo, é hoje, venha, ande sobre as águas. Não tome qualquer decisão até Jesus dizer que tome a decisão. Não escolha algo até Jesus dizer que você tem que escolher algo. Não faça alguma coisa até Jesus dizer que você tem que fazer alguma coisa. Jesus diz, vem. E Pedro sai do barco. E a Bíblia fala que ele anda sobre as águas, mas ele afunda porque ele olha para o vento. Aqui começa a intervenção divina na vida de Pedro. Pedro poderia ter parado o seu ministério e a sua vida de caminhada com Jesus aqui. Eu não sou teu discípulo? Não é você que está mandando eu andar? Por que eu afundei? Quantas pessoas fazem isso com Jesus? Eu não sou teu servo, por que você ainda não me deu o que eu pedi? Talvez seu ano de 2021 foi você dizendo para Jesus, eu não sou teu servo, eu não vou para a igreja, eu não faço tudo o que você quer, eu te sirvo, eu te dou o meu tempo, eu te dou a minha vida. Aqui foi a intervenção divina na vida de Pedro. O fracasso de Pedro não parou ele. A intervenção divina começa na vida de Pedro aqui. Ele sai do barco e a Bíblia diz que ele olha para o vento. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele conseguia andar sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar para o vento, ele afundou. Quando ele começou a olhar para a ameaça, ele afundou. Pedro perdeu o equilíbrio, porque perdeu o... Pedro era discípulo, era crente, era fervoroso, curava os enfermos. Digamos, Pedro vinha para a igreja terça, quinta, domingo, sábado. Botava a mão na cabeça, os demônios saíam. Orava pelo povo, o povo era curado. Mas aqui, ele olha para a ameaça e perde o foco. Não bate no peito assim e diz assim, não, eu sou crente de 10 anos, de 20 anos, duvido alguma coisa acontecer para me tirar do lugar. Não diz não, diz não. Porque Pedro era tudo isso. Mas ele perdeu o foco, ele afundou. Onde você perdeu o foco? Onde foi no ano de 2021 que você perdeu o foco? Ariana, que palavra é essa? É porque Deus é bom e misericordioso. Eu estou pregando para você, eu estou pregando para mim. Não dá para ouvir falar uma coisa que funciona para você se não funcionar para mim primeiro. Onde você perdeu o foco em 2021? Porque o que é adiado não é negado. O que não aconteceu em 2021, espera você em 2022. Ele perde o foco porque olha para o que é errado. Quantas vezes nós perdemos o foco porque estamos olhando para o que é errado, para coisa errada. Algumas pessoas nesse ano de 2021 não andaram sobre as águas. Não é porque elas não tinham visão, é porque elas não tinham foco. Pedro era discípulo, mas ele perdeu o foco porque começou a olhar para o vento, começou a olhar para a ameaça. Ele olhou para a ameaça mais do que olhou para Jesus. E quantas vezes nós olhamos para o problema mais do que nós olhamos para Jesus? Nós olhamos para a doença mais do que nós olhamos para Jesus. Nós olhamos para a dor, para a traição, para aquilo que aconteceu de mal na nossa vida, mais do que olhamos para Jesus. Quando nós precisamos entender que nesse momento de dor, no nosso momento de fracasso, é que começa a intervenção divina na nossa vida. No fracasso de Pedro, ele vai ter uma grande experiência. No fracasso de Pedro, ele vai viver o que ninguém vai viver na Bíblia. Nenhum outro homem andou sobre as águas. Só Jesus e Pedro. O que é negado não é
adiado. Quantas pessoas afundaram porque focaram na coisa errada? Quantos casamentos afundaram porque perderam o foco? Quanta gente parou? Quanta gente afundou porque estava de olho no vento da pandemia? Não entenderam o que Jesus estava fazendo. Não entendeu o que Deus está fazendo na terra. Não entendeu que nós temos tempo limite aqui nessa terra. E Jesus está cumprindo tudo o que Ele falou em sua palavra para vir nos buscar. Quantos perderam o foco? Muita gente de fé afundou, desanimou, desistiu, desacreditou. Porque você precisa de fé, mas você também precisa de foco. Porque Pedro era discípulo cheio de fé, mas perdeu o foco. Uma das formas que nós sabemos que nós estamos maduros espiritualmente é quando nós começamos a selecionar aquilo que nós vamos dar atenção. Vou repetir. Uma das formas que você sabe que você está maduro espiritual é quando você começa a selecionar aquilo que você vai dar a sua atenção. Qual é a sua prioridade? Qual foi a sua prioridade? Quem foi a sua prioridade em 2021? Para ter o seu melhor ano. Quando você estiver sob pressão, porque 2022 será o nosso melhor ano, mas nós não iremos ficar sem lutas. Entende? Iremos viver. Então, quando você estiver no seu melhor ano e passando sob pressão e tribulação, quando você chegar ao seu limite, você vai ter que ser estratégico naquilo que você vai dar atenção. Tem muita gente perdendo a força e o ânimo da caminhada, porque tem desviado a sua força, a sua atenção para aquilo que não traz retorno. Tem muita gente dando atenção ao que esse mundo diz, ao padrão que esse mundo tem, do que o padrão que está aqui, escrito nessa palavra. Se você quer ter o seu melhor ano, você precisa ter foco e escolher aquilo que você vai dar atenção. A Bíblia diz que tudo que é bom, nobre, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, é nessas coisas que nós devemos pensar. A Bíblia nos ensina o que selecionar para as nossas vidas. A Bíblia nos ensina a selecionar no que focar, porque a inteligência é tomar a decisão consciente de onde eu coloco a minha atenção. Murilo fala muito isso. No mundo existem muitas vozes e nenhuma delas sem sentido. Mas o que é que você vai dar atenção? Ao padrão do mundo ou ao padrão da palavra? A gente tem que parar de romantizar a vida com Deus. Tá aqui, filho. Tá aqui, filha. Você é alvo de Deus integral. Não dá para ser crente na quinta, não dá para ser crente no domingo e não ser nos restos do dia. Deus está com você na mira. O tempo todo. O tempo todo. Como você quer viver o seu melhor ano? Como você quer viver 2022? A intervenção divina na vida de Pedro acontece na hora do fracasso. Na tempestade, você precisa ser mais estratégico. Quantas pessoas passaram por tempestades e não conseguiram mais se levantar porque não foi estratégico? Porque não teve foco. E foco não é força de vontade não, viu? Foco não é força de vontade não, porque nenhum crente vence na força de vontade. Um crente só vence na força do Senhor. O mundo vai dizer que é foco. Pode aplaudir que é para Jesus. É para Jesus, é Ele. Foco não está em você, não é a sua força, mas aquilo que Deus pode fazer por você. Então tem 3 coisas que eu quero colocar aqui para que você faça no seu melhor ano. Você ore. Pedro tentou fazer em público o que não tinha feito no particular. Jesus tinha feito no particular, Jesus tinha orado, por isso que ele começou a andar sobre as águas. Não dá para fazer em público o que não existe no privado.
Quando a Bíblia diz que nós somos um livro que o mundo lê, a Bíblia está dizendo, ei, você tem que ter vida transparente. As pessoas que encontram você aqui na igreja, no shopping onde você trabalha, tem que saber que você é crente de verdade. Você tem uma vida constante, porque a Bíblia diz que a nossa vida é a Bíblia, é um livro que o mundo vai ler. Então Pedro quis fazer no público o que ainda não tinha feito no particular, no privado, não dá. A oração é que nos dá resistência para não olhar para o vento quando as tempestades chegam. Ninguém supera o vento com força humana. Ninguém consegue ter o melhor ano focando no vento. O seu foco tem que ser Jesus. Hoje Jesus está mandando você sair do barco. Você vai começar uma caminhada sobre as águas e você tem que focar nele. Vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir demônio, vai vir tudo para tirar a sua atenção, mas você tem que continuar olhando para ele. Ore. Segundo, identifique aquilo que rouba a sua fé. O que é que tira o seu foco? O que é que desestabiliza você? O que é que você precisa ficar longe? Existem algumas coisas que nós não precisamos orar, nós precisamos só nos manter longe. Você sabe o que faz você pecar, você sabe o que faz você desviar, você sabe o que faz você perder a cabeça. E você não toma uma decisão de se afastar disso. Identifique o que rouba a sua fé, o que tira você do foco. E segundo, identifique e se distancie. Coloque limite no que ou quem gosta de ficar num barco. Coloque limite em que ou em quem gosta do vento e faz você afundar. A sua capacidade de seguir em frente está relacionada ao seu foco. Muita gente me pergunta, Ariana, por que eu não consigo ser constante? Por que eu não consigo seguir em frente? É porque olha mais para o vento do que para Jesus. Para a dor, para o passado, para o que aconteceu. Você tem que colocar limite naquilo que faz você perder o seu foco. A única maneira de você permanecer quando todo mundo vai desmoronar é tendo foco. Se você quer viver o seu melhor ano, você precisa de foco. Quer ver uma coisa? Tem muita gente aqui que o corpo está aqui, mas a cabeça não está aqui. Falta foco. Tem muita gente que está em casa, mas não está na família. Precisa de foco. Tem muita gente que está casado, o corpo está no casamento, mas a mente está em outro lugar. Nós precisamos desenvolver uma vida com Deus mais consciente do que somos, do que temos, do que carregamos e de quem é Deus na nossa vida. 2022 vem aí. O que foi adiado não é negado. Talvez Jesus está dizendo só, precisa de foco. Naquele momento que Pedro afunda, a intervenção divina começa na vida dele. Naquele momento que Pedro fracassa, a intervenção divina começa na vida dele. Naquele momento que Pedro fracassa, Deus começa a interromper um plano do inimigo. No momento que Pedro fracassa, Deus interrompe a execução de um plano. Talvez aquilo que Deus não deu para você em 2021 é porque Ele estava interrompendo um plano do inimigo. Não é porque Deus é ruim ou porque Deus não ama você. 2022 vai ser ano de intervenção divina.
2022 vai ser ano de intervenção divina. Vai ser um ano onde o Senhor vai interromper um plano do inimigo contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua empresa, contra a sua saúde. 2022 vai ser o ano que Deus vai quebrar a continuidade de coisas que te afastam de Deus para estabelecer a vontade dEle na sua vida. 2022 será o ano que Deus vai silenciar a voz da dúvida. Deus vai silenciar o vento para que você viva o que foi adiado em 2021. Eu não estou falando aqui coisa minha, eu estou falando coisa de Deus para você. 2022 vai ser o ano que Deus vai traçar um caminho diferente. Deus vai traçar um curso diferente para que você alcance o seu campeonato nacional. Obrigada, Senhor. 2022 vai ser um ano onde Deus vai interromper morte por afogamento. Eu não estou falando nesse mundo natural, eu estou falando do mundo espiritual. Deus interrompeu o plano de morte para Pedro. Pedro, hoje começa uma mudança na tua vida porque tu estás experimentando algo que ninguém viu. 2022 vai ser o ano que Deus vai interromper morte por afogamento. Você não vai morrer afogado. Você não foi feito para o barco, porque quem está chamando você para vir para 2022 garante o seu percurso. Quem está chamando você para vir para 2022 é aquele que coloca piso. Onde o povo afunda, ele coloca piso. Onde o povo morre, ele coloca piso. Onde a pessoa para, ele vai estabelecendo um caminho novo. Quem está nos chamando para 2022 garante o caminho. Quem está chamando você para 2022 garante o caminho. Deus está dizendo, em 2022 está cancelado morte por afogamento. Está cancelado o plano do inimigo. Eu silencio a dúvida. Eu tiro o vento para que você possa olhar para mim e viver o que você ainda não viveu. Porque adiado não quer dizer que é negado. Eu creio de todo o meu coração que 2022 vai ser o melhor ano da minha vida. Porque eu vou chegar lá mais madura. Eu vou chegar lá mais cheia de fé. Eu vou chegar lá com mais vontade de fazer a vontade de Deus. Eu vou chegar lá com mais desejo de conhecer a Deus. E todo barco que mandar Jesus sai. Sai, Ariana, eu saio agora, Jesus. Qual é o barco que Jesus já manda você sair hoje? É hoje, corre, sai e anda pelo sobrenatural. Anda sobre as águas. Talvez você está dizendo, eu não mereço. Quem sou eu para andar sobre as águas? Mas quem garante é o que faz o caminho. Quem garante é o que faz o caminho. Jesus está chamando você para 2022. Como você vai chegar lá? Eu estou andando já sobre as águas. Eu vou querer continuar andando sobre as águas. Cansei do barco. Cansei da vida igual. Cansei da vida rasa. Cansei de ser uma crente mais ou menos. Cansei de ser igual a esse mundo. Cansei de colocar na minha vida o padrão desse mundo. Eu sou uma crente louca. Eu quero andar sobre as águas. Se você está aqui pela primeira vez e está me achando louca, eu sou assim mesmo. Porque eu creio. O Deus que está me chamando, o Deus que está chamando você para 2022, é somente o Deus desse livro. Está pronto para sair do barco?
Não olha para a multidão. Não olha para os discípulos dizendo: ei, sai não do barco. Fica no barco. Fica aqui, fica no barco. O barco é mais confortável. Fica no barco, pastor Murilo. Fica no barco. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Eu estou vendo uma coisa aqui que eu nunca vi, eu quero experimentar. Porque adiado não é negado. Adiado não é negado. Aquela mulher, ela venceu o campeonato que ela tanto sonhou. Existem campeonatos aqui que Deus vai entregar na sua mão e você vai ser vitorioso. Você vai ser vitoriosa. Mas você precisa confiar em quem está chamando você. Ele está dizendo: vem, 2022 está pavimentado. « 2022 está pavimentado. Sai desse barco e vem viver a maior experiência da sua vida. Eu falo aqui para crente e para não crente. Essa palavra, ela é poderosa para agir no coração humano. Não é quem é crente, quem é não crente. Não, quem ama Deus. Eu creio. Bata assim no peito e diz: eu creio que 2022 já está pavimentado pelo Deus que me chamou. Aleluia, fique de pé, aplauda ao Senhor.